quem já teve a oportunidade de jogar comigo, vê que a minha mesa de jogo ela nunca é igual. Ela nunca é uma mesa que está sempre do mesmo jeito. A minha mesa ela vai mudando, né? Sempre de uma pessoa para outra, né? E de um dia para outro também. Então, os utensílios que a gente deixa na mesa são aqueles que a gente fica confortáveis para utilizar. Isso vai variar muito também de acordo com a vivência espiritual de cada pessoa, né? Com o direcionamento que cada pessoa tem, com a religião que cada pessoa segue. Tem gente que deixa um orixá na mesa, tem gente que deixa um santinho. Enfim, isso é muito relativo, isso é muito variável de pessoa para pessoa. É muito individual. Na minha mesa de atendimento de baralho cigano, de baralho Lenormand, eu deixo alguns elementos que sempre tem. A minha imagenzinha de Santa Sara. Essa imagem aqui, ela me acompanha desde o meu primeiro baralho. Ela já tem, acho que uns 16 anos. Eu deixo um copo com água. Eu acho extremamente importante o copo com água. Um copo de cristal, eu só uso esse copo para isso. As pessoas perguntam também com qual frequência eu devo trocar essa água do copo. Se eu estiver atendendo, sei lá, 5 pessoas no mesmo dia, eu tenho que trocar de um atendimento para o outro. Isso vai muito da nossa percepção. Se a gente percebe que, de repente, ali entre um atendimento ou outro, aquela água já saturou, porque aquela água ela acaba funcionando como um filtro energético, né? Então, é bom a gente deixar sempre um copinho com água, porque a gente não sabe quem a gente está recebendo ali, que energias aquele consulente está trazendo com ele. Então é extremamente importante a gente ter um filtro, justamente para servir de barreira energética. E esses elementos aqui que eu estou falando, que me deixam confortáveis, eles ajudam também nesse filtro, nessa barreira, entre a minha energia e a energia do consulente. Porque às vezes o consulente está ali todo carregado, cheio de inimigos espirituais junto com ele, e a gente, enquanto oraculista, enquanto a pessoa que está entrando na intimidade do outro, muitas vezes a gente sofre ataques espirituais. E como é que a gente vai se prevenir, se preservar desses ataques? Se não, através desses elementos, né, que vão servir como paliativos, é óbvio. Né? Eles não podem ser a nossa única ferramenta, a nossa ferramenta exclusiva de bloqueio energético, mas são paliativos ali. Então, às vezes, é como essa água, a energia do consulente, ela vai ser como uma açúcar. Imagina quando a gente coloca aqui nesse copo com água uma colher de açúcar. A gente vai mexer, essa colher de açúcar ela vai dissolver completamente. Se a gente colocar 2, tudo bem, vai dissolver. E às vezes a gente coloca 5, 10, essa água vai saturar, né, de açúcar, e o açúcar não vai dissolver mais. Assim é com a energia também. Então a gente precisa sempre ficar atento o momento certo de trocar essa água, porque vai ter um momento que essa água não vai ter mais capacidade de absorver energia, ela vai estar saturada. Então, entre um atendimento ou outro, se a gente perceber que é o momento, a gente vai e troca. Se não, tudo bem, a água é um filtro muito potente. Então vamos lá, Santa Sara, a água. Eu tenho sempre algumas pedras específicas que eu deixo na minha mesa de atendimento. Eu gosto sempre de um pêndulo. Eu tenho esse pêndulo aqui de quartzo rosa. Eu gosto, que em alguns momentos eu utilizo o pêndulo, mas isso também é um complemento à minha leitura. O cristal. Me fugiu o nome dela agora, né, ametista. Eu vou lembrar. Eu gosto da selenita, eu tenho essa pedra aqui, ela é bem grande, é uma pedra lunar, é uma pedra que energiza outras pedras, então ela não gosta muito de sol. Geralmente quando a gente coloca essa pedra para transmutar energia, para absorver energia, para se reenergizar, apesar que ela tem uma capacidade, ela é muito autossuficiente no sentido de se energizar sozinha, mas é bom a gente colocar ela em contato com a natureza. É bom a gente tirar sempre nos primeiros raios solares, né? Logo que o sol está nascendo a gente já retira, né? Ela solta algumas pedrinhas, eu costumo dizer que ela solta uns filhotinhos de pedra, e eu gosto muito dessa pedra, eu gosto da ametista, enfim. Um perfume, esse perfume eu mesmo faço, eu gosto de um perfume bem suave, que induza. Isso, turmalina negra, Fábio.
Valeu! Fugiu. A turmalina negra eu gosto muito de utilizar na minha mesa de atendimento, porque eu acho que é uma pedra que bloqueia muita energia intrusa, né? É uma pedra que eu uso muito para proteção, para banimento de energia, então eu gosto muito. O perfume, né? Que como eu disse, eu faço. É um perfume que me é muito. Que me deixa muito à vontade, que me deixa muito relaxado. Eu acredito que deixa os meus consulentes também muito relaxados. Então eu passo as minhas mãos, passo nas mãos do consulente, até porque em alguns momentos o consulente vai precisar manipular o meu baralho. Então eu gosto de, né, deixar. É uma forma de eu tentar purificar um pouco a mão desse consulente. A vela é importante? Não. Para mim ela não é importante, mas em alguns momentos eu utilizo a vela. Em quais momentos? Não sei. Os momentos que eu acho que eu devo utilizar a vela na minha mesa de atendimento. Então às vezes ela fica ali, mas eu não acendo. Porque imagina, às vezes eu estou jogando em um ambiente aberto e tem vento, a vela não acende. Então se a gente fica muito preso, eu preciso de uma vela, preciso de uma vela, e a gente não consegue acender essa vela, fica complicado, né? Gente, eu não consegui bloquear esse menino, não. Esse é outro, o barato. É outro? Puta merda. Foi bloqueado. Eu gosto de uma pena. Eu gosto de utilizar uma pena. A minha simbologia com o elemento ar me traz um pouco de leveza, me faz entrar em contato com os elementais do ar que abrem a minha intuição. Em alguns momentos eu manipulo essa pena na fumaça do incenso. O incenso, que não pode faltar. Vou até acender aqui o incenso agora. Esse incenso, eu só uso incenso de massala, eu não uso incenso de carvão, né? Eu não gosto de utilizar incenso de carvão. Eu uso esses incensos assim de massala, né? Eu sou apaixonado por incenso. Enfim, tá aqui alguns elementos que eu uso, né? E como eu sou iniciado, enfim, eu tenho as minhas formas de me prevenir também complementares, eu uso sempre um fiozinho de conta. Geralmente eu uso esse fio aqui de Exu. É obrigatório? Óbvio que não. Mas eu gosto de usar. Então, são alguns elementos que eu mantenho aqui na minha mesa de atendimento enquanto eu tô... quando eu vou fazer os meus atendimentos, tá? E aí, alguém mais utiliza algum elemento diferente que eu não falei aqui? Alguém gosta de usar? Eu tenho algumas moedas também que eu deixo na mesa de jogo. Enfim, são alguns elementos que eu costumo deixar aqui. Sim. Aqui tá o meu baralho, um dos meus baralhos. E aí eu acho que eu vi alguém perguntar. Acho que a minha equipe aqui tá. Já tá aqui já. A Kelly pediu pra indicar um baralho. A Kelly, né, pediu pra indicar um baralho. Kelly, olha só. Eu vou mostrar aqui o baralho. Um dos baralhos que eu uso. Não é o meu primeiro baralho. Meu primeiro baralho tá velhinho. Ele já tem acho que uns 16, 17 anos. É o baralho que eu uso até hoje para jogar. Esse aqui é o que eu levo para jogar quando eu vou a algum lugar, né? Jogar em algum lugar, eu uso esse. Eu tenho 2 baralhos que eu uso, fora os outros que eu tenho guardado. Eu aconselho sempre um baralho que as imagens, elas conversem com você, né? As ilustrações sejam ilustrações claras, que o material da carta seja um bom material, até para que a gente não fique trocando de baralho toda vez, né? O baralho, conforme a gente vai manipulando, ele vai criando vida, né? Ele vai criando energia, ele vai falando por si. Então, é bom a gente ter um bom baralho, né? Um baralho de boa qualidade, um bom papel, né? Uma impressão legal, que não amasse com facilidade, que não borre. Então, é muito bom a gente ter um baralho de boa qualidade. Eu uso isso aqui, ó, pra rua, né? O baralho que eu uso para dentro de casa é um baralho já é antigo, importado, então ele é bem resistente, né? Mas ele já tá velhinho, mas está comigo há bastante tempo. Então esse aqui eu gosto muito, é um baralho grande, principalmente para quem está começando é bom ter um baralho grande, as ilustrações dele são mais claras, mais nítidas, tá vendo? A serpente, deixa eu ver, tá vendo? Então a âncora eu gosto bem, para quem está começando. O Fábio tá perguntando se moeda essencial é opção.
Fábio, não, a moeda ela não é essencial. Vamos lembrar mais uma vez o que eu estou falando aqui não é uma regra, é a minha regra, é o meu aprendizado, é o que eu pratico no meu dia a dia, né, enquanto oraculista. Mas eu não penso que a moeda é um elemento essencial. Em alguns momentos eu jogo algumas moedas para ter algumas confirmações, principalmente no sentido de sim ou não. Eu uso 7 moedas, entre moedas antigas, moedas estrangeiras e moedas correntes brasileiras. Então eu gosto de utilizar 7 moedas para jogar quando eu preciso de uma resposta mais imediata no sentido de sim ou não. Então é um oráculo complementar ao oráculo da carta, né? Não é um objeto essencial ou fundamental, extremamente necessário, a não ser que você encontre ali uma sintonia, né, entre esses oráculos ou que ele complemente alguma coisa para você. Mas ele não é um item essencial ou obrigatório. Como eu disse no começo, né? Os itens que a gente vai colocar na mesa são muito individuais, né? São muito particulares. Vamos lá. O que mais que eu posso falar aqui para vocês? Então, sempre eu gosto de molhar a mão no perfume. Eu faço uma oração breve, é uma oração particular, né? Me sintonizo com os meus guias. Eu limpo os meus ouvidos, os meus olhos, a minha boca, para que, né, eu escute bem, para que eu veja bem, para que eu fale boas palavras, palavras firmes, corretas, né, certeiras. Deixa eu acender o incenso que não acendeu. Bom, Aldi tem um desse. Oi, Aldi tem um desse também. Legal. Tem um desse. Muita gente tem esse baralho, né, meninas? Margot também. Muita gente tem esse baralho aqui. Eu gosto dele. Eu deixo sempre meu baralho envolvido por esse pano aqui. Sempre um pano vermelho que eu gosto de envolver o meu baralho. Não sei porquê. Desde o começo é assim. Eu aprendi a jogar baralho cigano. Eu tinha acho que 19 anos mais ou menos. 18, 19 anos. E no começo foi interessante porque assim, eu queria jogar, né? Eu tinha muita vontade de aprender um oráculo, de jogar. Eu estava começando na Umbanda também, né? Eu comecei na Umbanda, eu tinha 16 anos, então eu comecei a ter algum interesse por um oráculo de cartas, né? E eu conheci o tarô, e eu comecei a aprender sobre o tarô. Mas a coisa não fluía, eu não conseguia entender, eu não conseguia conversar com ele. Então, não conseguia compreender bem a linguagem. E aí um dia eu fui na casa de um amigo, do Carlos, e aí ele falou assim, poxa, mas você estava precisando muito de uma orientação, você pode jogar pra mim? Eu falei assim, Carlos, eu não trouxe nem minha carta, eu não trouxe meu tarô. Ele, não, joga com o meu. Eu falei, tá bom. E aí ele me mostrou o Lenormand, o baralho Lenormand. E eu falei, não, mas Carlos, eu não sei jogar, eu nunca tinha manipulado o baralho Lenormand. Eu falei assim, não sei jogar esse baralho. E aí ele falou, não tem problema, a gente vê, e aí eu vou vendo com você. Eu falei, não, tudo bem. E aí eu fui, embaralhei, joguei, falei o que tinha que falar e até mais um pouco. E aí eu me surpreendi muito com a sintonia que nós tivemos, o Lenormand e eu e o Lenormand. Porque a gente conversou de uma maneira muito tranquila, coisa que nunca tinha acontecido com o tarô, por exemplo. E aí ele falou assim, nossa, você disse que não sabia jogar. Eu falei assim, cara, realmente eu não sei jogar, eu nunca manipulei um Lenormand. Eu nem sei o significado das cartas, não entendia nada desse baralho. Mas a gente conversou de uma maneira muito clara. E aí eu procurei estudar, ler um pouco mais sobre ele, né? E aí eu fui aprendendo aos pouquinhos. E hoje em dia é um dos oráculos que eu utilizo, né? O Lenormand, o búzio, a moeda, um pouquinho de borra de café. Então acho que a gente tem que focar um pouquinho também, né? Não adianta a gente aprender um monte de oráculo e no final das contas a gente não ser bom com nenhum, né? Porque tem gente que joga runa, joga tarô, joga baralho, joga búzios, numerologia, xing, joga um monte de coisa. E no final das contas a pessoa não fala lé com cré, porque ela quer se direcionar para tanta coisa ao mesmo tempo e no final ela não assimila nada. É muito complicado, né? Leva muito tempo a gente aprender. Eu jogo há alguns anos e eu ainda não me sinto
proprietário de todo o conhecimento do baralho cigano ou do jogo de búzios. Então esse conhecimento leva muito tempo. Margot perguntou se você joga em cima de um lenço ou toalha. Ah, Margot, eu jogo em cima de uma toalha. Na verdade são duas, né? Eu uso uma para forrar a mesa, hoje eu estou usando essa daqui, e uso aqui eu envolvo o baralho também, que é essa daqui. Né? As ciganas, elas usam a própria saia, né? Elas andam lá com o baralho na mão e quando elas têm que jogar, elas sentam no chão, forram a própria saia, abrem a saia no chão e jogam em cima da saia, né? Então isso é muito natural. Então a gente tem que se sentir, como eu disse, né? Sempre à vontade com o nosso oráculo, né? Não existe uma regra, eu jogo assim. E tem uma coisa também, gente. O baralho Lenormand nunca foi, ele começou a ser depois, né? Mas inicialmente ele não foi um baralho criado pelos ciganos, tá? Inicialmente os ciganos são especialistas na quiromancia, na leitura de mãos, né? O baralho Lenormand chegou aos ciganos bem depois da criação do baralho, né? Então eu fico até surpreso quando eu vejo algumas pessoas... Quê? Tem umas perguntas. Ah, tá, calma. Eu fico até surpreso quando eu vejo algumas pessoas que dão curso sobre o baralho Lenormand falando que os ciganos criaram o baralho Lenormand. E aí eu fico arrancando meus cabelos, eu não sei como essas pessoas se dispõem a dar um curso e passar informações que devem ser informações básicas, informações primordiais, principais, informações incorretas. Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas têm uma mania de se prender muito a livros de folclore, livros escritos por pessoas que não são estudiosas, né? Eu acho que a gente tem que pesquisar, principalmente, livros de estudiosos, né? Fazer pesquisa, livros de história, de antropologia, porque esses livros nos ensinam muito, teses de mestrado, né? Informações de doutorado, existe muito material. No Brasil, muito pouco, né? A maioria das informações sobre o baralho cigano, elas não são do Brasil, né? A gente tem algumas informações, traduzidas, mas muita coisa ainda está em língua estrangeira. Então é bom a gente ir buscar esses livros, mesmo que não traduzidos, né? Dá pra gente entender um pouco, mas vale muito. Eu aconselho para você os estudos do Giordano Berti, é um autor maravilhoso que fala muito sobre o baralho cigano. E inicialmente, né, voltando ao meu raciocínio, o baralho Lenormand, ele era um jogo de tabuleiro. Ele era um jogo chamado Jogo da Esperança, onde cada casa, imagina um jogo de Ludo, né, ou aquele jogo da vida, ou Banco Imobiliário, né, onde cada casa desse jogo era uma carta, né, uma carta do baralho. E aí a pessoa jogava com um dado, então era um jogo para entretenimento, né, da alta classe, eles jogavam esse jogo. E mais tarde ele foi transformado em baralho. Então era um jogo de tabuleiro utilizado para entretenimento, chamado Jogo da Esperança, que mais tarde virou baralho e começou a ser utilizado no ocultismo, né, na leitura da sorte. Madame Lenormand, na verdade, existem alguns estudos, né, que dizem que Madame Lenormand nem chegou a conhecer o baralho cigano. Pelas minhas pesquisas, Madame Lenormand morreu entre 42 e 44. Né? O baralho ele virou baralho em 1840. Então, Madame Lenormand era uma ocultista, ela não era taróloga, né? Ela era uma... Como chama as pessoas que veem a sorte? Esqueci agora. Ela era uma vidente e ela utilizava N oráculos, né? Ela usava alguns baralhos, alguns tarôs, folhas de chá, enfim. Ela era especialista em N oráculos. E o baralho cigano, ao que tudo indica, né, o baralho Lenormand não foi um deles, tá? Tem pergunta? Regina Helena Neto. Como posso saber alguma coisa sobre minha vida? Primeira vez que está aqui a ouvir. Portugal. Ah, de Portugal, que bacana, Regina. Regina, olha só, a gente hoje não está fazendo uma live aqui fazendo tiragens, né? Lendo a sorte.
ou dando conselhos. Existem alguns momentos que eu faço algumas lives aqui, apesar de ter um tempo que eu não faço mais, mas hoje não é o dia, tá? Acompanha a live aí que a gente hoje está aprendendo sobre baralho cigano, baralho Lenormand. Marcelo Moraes, salve babá. Oi Marcelo, salve! Fábio Pinheiro, você fez o curso ou não? Ou não. Aprendeu com o tempo? Não, o Fábio, né? Fábio, nunca fiz curso. Deixa eu contar pra vocês a história, como é que eu cheguei até meu baralho. Até uma informação também que muita gente pergunta. Eu preciso eu preciso ganhar o baralho. Eu já ouvi muita gente falando sobre isso, né? Algumas pessoas falam assim, o baralho alguém tem que dar de presente, a gente tem que ganhar o baralho, não posso comprar. Eu acho isso um absurdo, não faz sentido nenhum falar que você precisa ganhar o baralho. Eu ganhei o meu primeiro baralho, por coincidência ou não, não sei, mas eu não acredito muito nessa teoria de que a gente tem que ganhar o baralho. Eu ganhei um baralho depois desse acontecimento que eu contei com meu amigo Carlos. Eu fazia parte de um grupo com uma amiga chamada Ana Paula, que a mãe dela era enfermeira, ou é enfermeira, e ela tinha um grupo que ela fazia algumas visitas, distribuía sopa na rua, né, para alguns moradores de rua, cortava cabelo, fazia curativo. E aí a gente estava distribuindo, foi num domingo, e aí eu e essa minha amiga Ana Paula, a gente foi até uma moradora de rua que ela estava vestida, parecia uma cigana mesmo, com um monte de sacola, umas muambas assim. E a gente deu a comida para ela, deu algumas frutas também. E ela ficou muito grata, começou a conversar com a gente. Quando a gente estava se despedindo, ela me chamou e falou assim, eu posso te retribuir com um presente? E aí eu falei, não, pode, claro. E aí ela remexeu lá nas sacolas dela, ela tirou um lencinho, bem surradinho, um lencinho vermelho, era um embrulho. E ela falou assim, eu tô tirando isso aqui, não abre, eu queria que você abrisse só quando você chegasse na sua casa. Pode ser? Aí eu falei, não, pode, claro. E aí a minha amiga Ana Paula de Ansan, né, sempre muito... Ela, ai amigo, joga fora, não leva isso, você não sabe o que é. Eu falei assim, não, eu vou levar, se for alguma coisa depois, né, que não preste, depois eu boto no matinho alguma coisa. E eu cheguei em casa, botei lá no cantinho, até esqueci do embrulho. E aí fui, tomei meu banho, jantei. E aí antes de dormir eu lembrei, eu fui abrir o embrulho, era um baralho cigano. É o baralho que eu tenho até hoje, né? Foi o meu primeiro baralho, Lenormand. E é o meu baralhinho que tá ali guardadinho até hoje, que eu uso. Ele tá bem surradinho, mas eu não consigo me desfazer dele. Então assim foi o meu primeiro baralho. E aí depois outros foram surgindo, né? E eu vou guardando, porque eu só uso esse aqui. E é esse primeiro, né? Que eu ganhei. E que já tá até guardadinho, eu nem tô usando mais. Tô usando mais esse aqui. E essa foi a história do meu primeiro baralho. Então... Eu sou muito grato à espiritualidade pela forma que as coisas chegam até mim, né? E essa história eu acho incrível, eu sempre conto porque eu acho uma história mágica, né? E foi assim que eu consegui meu primeiro baralho, de presente de uma moradora de rua. No momento que eu conheci o baralho cigano, ele chegou até mim. Eu acho que as coisas acontecem muito dessa forma com a gente, né? As coisas chegam até a gente no momento que tem que chegar. Lembrando, gente, essa live não vai ficar salva aqui na página. Depois da live, eu vou pegar o vídeo e vou salvar e vou jogar lá para a página do YouTube, tá? No Tacho da Cigana. Então, quem ainda não segue a página lá no YouTube, segue lá, que em breve vai ter um monte de vídeo lá, tá bom? Então, Jaque comprou dela. Clara da Silva. Não tem problema, Jaque, pode comprar, não tem problema nenhum, tá bom? Esse aqui eu ganhei também. Esse aqui, na verdade, eu ganhei e não ganhei, né? Era da Núbia. Era de uma cigana, enfim. Uma longa história que outro dia eu conto pra vocês. Por isso que eu tô falando, não tem importância essa questão. Então, quer dizer, se ninguém te der um baralho, então, você nunca vai ter um baralho. Você vai ficar na dependência de alguém precisar te dar um baralho para poder utilizar. Não faz sentido nenhum, gente. Quem quiser, compra seu baralho. Eu só aconselho dessa forma. Invista num bom baralho. Porque geralmente o baralho acompanha anos. Vai acompanhar vocês por anos. E a gente manipula muito o baralho. Então se a gente compra um baralho que não tem uma qualidade legal, esse baralho se desgasta muito rápido e a gente vai precisar trocar. Então, existem alguns sites especializados em baralho. Aqui no Brasil, infelizmente, as impressões, elas
carecem um pouco ainda de qualidade, o material ainda é bem fraquinho, mas tem alguns baralhos muito bons, tá? Mas pra aprender é legal, né? Compra um baratinho, não sei, né? E começa a aprender. Vamos lá. O ambiente, eu acho que o ambiente também precisa estar muito tranquilo. Não adianta a gente querer manipular um baralho com uma televisão ligada, com o rádio ligado, com gente falando, que a gente se perde um pouco. Acho que a gente tem que se concentrar. O baralho, o búzio, a moeda, o xing, a runa, sei lá, seja lá qual for o oráculo que a gente vai estar utilizando, é um portal. Né? No momento que a gente está manipulando um oráculo, a gente está abrindo um portal para a comunicação entre a espiritualidade, a gente e o cliente, né? Ou o consulente. Então, é importante a gente ter um bom ambiente, um ambiente equilibrado, organizado, limpo, com um cheiro bacana. Porque imagina, você vai receber um consulente lá na sua mesa de jogo, sua casa está toda suja, cheia de bagunça, fedorenta, você está, né, todo sujo, correndo para lá e para cá. É claro, em alguns momentos acontece, né? Eu já recebi alguns consulentes lá no barracão e eu estava no meio de função, mas é diferente, você está ali dentro do seu ambiente religioso. Quando você está ali só para receber o seu consulente, é bacana, você tá bem apresentável, né, com uma mão limpinha, né, com uma aparência bacana. E uma coisa também que eu sempre ensino nos meus cursos, nos workshops, é a gente tentar tirar o nosso pré-julgamento. A gente tem uma tendência a... como eu posso dizer? Acho que é pré-julgar mesmo o consulente, né? Se a gente vê, de repente, uma mulher de mais idade, bem vestida, a gente, não, ela veio aqui porque ela quer saber sobre isso, isso e isso. Se a gente vê uma mulher jovem, com uma roupa mais humilde, mais simples, não, ela veio aqui porque ela quer emprego, quer dinheiro, quer homem, né? Então, a gente, principalmente quando a gente está começando, a gente tem... a gente tem essa cultura mesmo, né, de julgar, de tentar adivinhar o que essa pessoa veio saber. E aí a gente fica com aquilo na cabeça e a gente fica autossugestionado. E aí quando a gente joga, a gente não interpreta bem. A gente acaba se sabotando. Então, não julguem, né? Independente da forma que a pessoa estiver vestida, se ela chegou de carro, se ela veio de ônibus, se ela está descabelada, se ela está com a roupa furada, não julguem, né? Porque às vezes você pode ter uma pessoa ali vestida de maneira muito humilde, muito simples, e essa pessoa ser uma dona de uma grande loja, como já aconteceu, né? Às vezes você pode ver ali uma pessoa toda emperequetada e aquela pessoa ali, né, não ter nada na geladeira para jantar à noite, você tem que oferecer um café para a pessoa pelo menos se alimentar um pouco. Então, a gente tem que se livrar desse pré-julgamento e achar que eu já fazer uma leitura do consulente, porque a gente vai cair no erro. O jogo de carta nada mais é do que um portal. Um portal para a gente acessar, muitas vezes, o subconsciente do consulente, porque às vezes o que ele fala pra gente não é a realidade. Isso também a gente tem que observar muito no momento de manipular, de fazer uma leitura para alguém. Às vezes a pessoa vai falar: o meu casamento não vai bem porque meu marido é um chato, meu marido briga comigo, meu marido não me entende, não me dá carinho. Tudo bem, a gente vai achar então que a culpa é de quem? Do marido. Mas quando a gente joga, a gente vê que isso é uma reação do marido às ações da esposa. É uma esposa também que é nervosa dentro de casa, que também não dá carinho de volta pro esposo, enfim. Então a gente tem que acessar o subconsciente do consulente, né? E entender o que está acontecendo. Não se deixar levar pelo que o consulente fala. Porque, mais uma vez, a gente pode errar nas nossas interpretações. A gente erra, nós somos falhos, né? Nós somos um filtro e às vezes esse filtro não tá bom, né? O oráculo não mente, não falha nunca. Quem falha somos nós, tá bom? E vamos lá. Vamos lá, gente, estou falando muito rápido, ficou alguma dúvida? Tem pergunta? Fala comigo, porque senão, vira uma boca, vou falando, porque é muita coisa pra gente falar. Eu tô tentando enxugar um curso que às vezes leva 3, 5, 6 meses em uma live bem pequena. Então eu vou falando. E se vocês quiserem que eu foque mais em um assunto, fale mais sobre alguma coisa específica, vocês podem falar aí, tá bom? Margot Boaventura, devemos
podemos pedir ao consulente para fazer uma pergunta em pensamento? Então, Margot, eu costumo fazer assim. A minha primeira tiragem é uma mesa real. O que é a mesa real? É um método, né, de tiragem, onde a gente usa todas as cartas do baralho. O baralho Lenormand, ele é composto por 36 cartas, né? E aí a gente coloca todas as cartas na mesa e aí a gente vai fazendo a leitura. Ali eu gosto muito desse método porque é um método onde a gente consegue fazer uma leitura de todos os pontos da vida do consulente. Vida espiritual, vida material, vida financeira, vida amorosa, trabalho, família, saúde. A mesa real, ela dá ela faz esse apanhado geral, é como se fosse ali uma síntese de tudo que nós vamos ter que falar para o consulente, conversar com o consulente. E é importante, né, a gente ter a escuta ativa, a gente ter empatia pelo consulente, não julgar, né? Às vezes a gente tem consulente com problemas que nós estamos vivendo na nossa vida, no nosso dia a dia. E a gente não pode se deixar envolver, né? A gente não pode se deixar levar pelo problema do consulente. Imagina você tá com problema financeiro, você tá desempregado, não tem dinheiro, suas contas estão atrasadas, você não consegue emprego. E aí vem um consulente lá jogar contigo e fala justamente isso. Eu não consigo emprego, tá tudo difícil, minhas contas estão atrasadas, eu não sei mais o que eu faço. Já pensou você começar a lamentar junto com o consulente? Falar assim, é verdade, eu também não consigo. Não pode. Você tem que, fazer aquela cara de paisagem, ter empatia, executar a escuta ativa, porque o oraculista é um acolhedor, né? O oráculo, ele é um método de acolhimento também. Tem gente que vem jogar com você, não quer saber nada, só quer conversar, só quer falar dos problemas, dos anseios, dos medos, né? Simplesmente conversar. Então a gente tem que ter a escuta ativa. Importante a gente estabelecer um tempo, né? Isso é um grande defeito meu, porque eu não consigo. Eu não consigo estabelecer tempo, mas isso é importante, porque às vezes tem gente que fica e você não consegue mais sair da mesa de jogo, e aí você dispersa. Não adianta que você dispersa. Então, geralmente, o período de uma consulta, 40 minutos a 1 hora, é o suficiente para a gente conversar. Demora 1 hora e meia. Eu tenho que colocar isso em prática. Então, é bom a gente botar um reloginho, né? Alguma coisa assim próximo, para que a gente também não passe muito. Porque, às vezes, enquanto a gente está jogando para já tem outra pessoa esperando, né? Se a gente marca, sei lá, 2 horas... um consulente, 3 horas o outro, chega 3h30, a gente ainda está jogando, imagina outra pessoa que está aguardando. Às vezes ela tem um outro compromisso, então isso também é bacana, mostra seu profissionalismo, mostra seu período de sua maneira de se organizar, tá? Gisele Barros. Diga, Gisele. Boa noite. Como saber se a pessoa tem um dom para a leitura do baralho? Gisele, eu sou da filosofia de que todos nós temos o dom do baralho. Até porque, primeiro, o baralho nada mais é de que uma matemática. Cada carta tem uma interpretação. Cada interpretação vai nos trazer uma mensagem. Então, eu penso que todos temos o dom de jogar, né? De fazer uma leitura. Acontece que alguns vão ser mais assertivos nessa leitura por conta do canal de comunicação, né, com a espiritualidade. Vai ter um canal mais aberto. Por isso que o meu curso, quando eu falo, dura às vezes 4, 5, 6 meses. Né? Eu sei de pessoas que fazem curso de 2 anos de baralho cigano. Tá errado? Claro que não. Eu acho que errado, não vou dizer errado, né? Mas eu não consigo conceber a ideia de uma pessoa formar um oraculista de baralho Lenormand, ou de qualquer outro oráculo, né? Em 1 mês, em, sei lá, em 2 aulas, 2 sábados. Não consigo. Eu não tenho didática para isso. Alguns sabem, né? Como formação, eu sou professor de biologia, né? Apesar de não atuar mais na área, mas eu sou professor. Então, talvez essa minha formação profissional que eu tive, ela me trouxe um pouco dessa didática, né? Eu acho que para a gente ensinar algumas coisas leva tempo. E é muita responsabilidade a gente formar um oraculista, né? A gente vai formar pessoas que muitas vezes
vou manipular a vida das outras pessoas, né? Manipular no sentido de direcionar, de dar conselhos. Imagina vir uma pessoa e falar assim: ah, eu quero saber se eu me mudo de país ou se eu continuo no Brasil. Aí você vai lá, joga, ah não, a carta diz que você tem que continuar no Brasil. E na verdade o destino da pessoa é se mudar, é ir para um outro país para ter oportunidades, ter chances, e ela seguir ali pelo seu direcionamento. Às vezes uma interpretação errada. Então é muito sério, né, gente? Eu acho que cursos, workshops, eles precisam ter uma duração mais longa, né, para que a gente explore todos os significados, todos os desdobramentos da carta. Porque, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu ver uma carta que eu gosto muito, é a carta do trevo. Existem duas escolas, vamos dizer assim, né, duas linhas de interpretação das cartas, né, a escola brasileira e a escola europeia. A escola europeia foi onde o Lenormand começou, né? O pessoal da escola europeia, eles têm uma forma de interpretar as cartas. Na escola europeia, o trevo, às vezes, é visto como obstáculos, né? E a gente tem uma ideia de que o trevo é sorte, né? Quem nunca botou um trevo na carteira, nunca procurou uma folha de trevo de 4 folhas, né, para colocar na carteira para trazer sorte. Nós, aqui na escola brasileira, interpretamos o trevo como sorte, oportunidade. Já na escola europeia, o trevo é interpretado como obstáculos, né? Obstáculos que vão ser transpassados, que a gente vai ter vitória, mas na escola europeia ele é interpretado como obstáculo. Aí vocês vão me perguntar qual é a sua forma de leitura, escola brasileira ou escola europeia? Eu mesclo as duas escolas, né? Eu interpreto o trevo dependendo da carta que vem antes, da carta que vem depois, né? Da carta que vai complementar aquele significado, eu posso interpretar o trevo como um obstáculo que vai ser transpassado, mas posso interpretar como uma oportunidade, como sorte, né? Uma sorte vindoura, a pessoa vai ter uma sorte inesperada, enfim. Então, como é que eu vou falar sobre um significado individual? Sim, vou falar. Cada carta tem o seu significado ali intrínseco, né? Faz parte da carta. Mas existe um significado que vai mudar completamente pelas cartas que estão antes e pelas cartas que vêm depois. Então, como é que eu vou ensinar tudo isso em 2 aulas, 3 aulas? Não consigo. Só que hoje em dia ninguém mais tem paciência para aprender, né? As pessoas querem um conhecimento muito express, né? Muito rápido. As pessoas já querem sair jogando, fazendo dinheiro, porque é muito fácil também, né, gente? Pegar ali, você vai ali na banca de jornal, na loja de artigos religiosos, compra um deckzinho de cartas, sai por aí jogando, bota seu preço e ganha dinheiro. É fácil, né? As pessoas gostam de procurar o místico, o oculto, o espiritual, né? A curiosidade é muito grande, mas a responsabilidade é grande também, né, gente? Então, nos meus cursos tem que ter paciência para fazer. Eu faço muita atividade, mando dever de casa, então tem que ter paciência. A pergunta são de 2 pessoas, são a mesma. Fábio Pinheiro e Vivi Linda. Diga. É essencial ter um altar cigano para quem joga baralho cigano? Sim ou não? Não é essencial ter um altar cigano para quem joga baralho Lenormand. Vamos tirar um pouquinho da cabeça a ideia de que isso aqui é um baralho cigano, porque baralho cigano não existe, né? Existe o baralho Lenormand, que popularizou-se como baralho cigano, mas não é um baralho cigano, tá? Vamos falar sempre baralho Lenormand, combinado? Pelo menos aqui. Não tá errado a gente falar baralho cigano também não, mas vamos pelo menos aqui direcionar para essa nomenclatura, baralho Lenormand. Tem pessoas que jogam baralho Lenormand e não tem nenhum conhecimento sobre espiritualidade cigana, umbanda, candomblé, magia, não tem conhecimento nenhum, né? Cada pessoa se liga a uma espiritualidade. É obrigatório você ser médium, você ser iniciado, você ser de umbanda? De forma nenhuma. O baralho cigano tá aí. O baralho Lenormand, até eu falo, né? O baralho Lenormand tá aí. Tem pessoas que não têm nenhuma ligação com nenhuma religião e utilizam o Lenormand, né? Diferente do oráculo de Búzios, por exemplo, onde a pessoa precisa ser iniciada para jogar. Né, pelo menos deveriam, né? Tem gente que não é iniciada e joga, mas não vou levantar essa polêmica aqui, porque eu não quero ninguém me xingando hoje. A gente vai falar sobre o Lenormand só. Mas
É uma forma de oráculo onde as pessoas não precisam ter nenhuma ligação, nem ter um altar cigano. Aqui em casa, agora eu estou em obras, né? Então o meu altar cigano está desmontado. Meu altar está todo dentro de uma caixa de papelão ali, eu estou desesperado. A única cigana que eu deixo fora é essa daqui, ó. Também foi a minha primeira cigana, essa vermelha, que me acompanha lá desde os meus 18, 19 anos. E a minha paixão, meu que ela é a minha orientadora, ela é quem me direciona, me traz os conhecimentos, ela me leva em desdobramento para eu aprender sobre o povo cigano. Vai vir um livro aí em breve falando sobre o meu aprendizado. Eu já estou inclusive escrevendo e vou compilar um pouco esses meus desdobramentos com o povo cigano, o que eu aprendi com eles. Eu aprendi direto com os espíritos ciganos e em visitas também alguns acampamentos ciganos, algumas pessoas de origem cigana. Eu converso muito, eu sou muito curioso. Em outra ocasião eu falo aqui pra vocês, vamos fazer assim, pra próxima live, eu falo com vocês como é que eu conheci o povo cigano. É uma história maravilhosa, linda, mágica. E aí na próxima live eu conto pra vocês. De repente quarta-feira a gente faz uma nova live, 10 horas eu falo sobre isso, tá bom? E aí, gente, vamos lá. O que mais vocês querem saber antes da gente começar a falar como começar a aprender sobre as cartas ciganas? Kelly Dias Alves. O que mais vocês querem saber? Do curso, informação do curso se encontra no vídeo. Dos cursos que você forneceu. Kelly, olha só. O curso, ele estava já marcadinho, organizado, num espaço na Tijuca. E eu só estava ajustando o dia, né? O tempo e o valor, né? Porque eu preciso de saber tudo isso para que o espaço me passe um valor e em cima desse valor eu repasse para as pessoas, né? Para os alunos. Só que com essa questão do coronavírus, né? Todo mundo parou tudo, a gente não tem uma perspectiva, né? De quando a gente vai voltar ao normal, né? Apesar que eu acho que a gente não deve voltar ao normal porque normal não estava legal, né? A gente tem que voltar desse período transformado. Então eu tive que dar um stand-by nessa programação do curso, mas assim que tudo se organizar, assim que tudo voltar para o lugar, eu vou divulgar para vocês. O espaço até então estava definido lá na Tijuca, perto do metrô de São Francisco Xavier. Estava tudo organizadinho, só ajustando alguns detalhes. Mas em breve eu vou falar com vocês. Provavelmente vai ser aos sábados, né? Não sei se sábado de manhã, não sei se sábado à tarde, não sei se eu vou fechar 2 turmas de manhã e à tarde, dependendo do número de inscritos, né? Enfim, tudo isso eu vou organizar, eu sempre troco muito com vocês e eu coloco sempre aqui na página, né? O dia, o local. Eu gosto sempre de fazer um workshop antes do curso e eu estou fazendo aqui na live. O meu workshop eu falo sobre isso, o que eu vou ensinar, como é minha didática, né? Até para que a pessoa veja quem sou eu, como é minha didática, como eu falo, qual é minha linha de pensamento, minha linha de raciocínio, como eu passo o conhecimento. Então é bom, né? Antes da pessoa se inscrever no curso, conhecer um pouco quem vai dar o curso, né? Então eu sempre faço um workshop antes. E aí eu tô dando esse workshop aqui para vocês na live. Claro, de uma maneira muito rápida, que eu não vou ficar fazendo uma live de 3, 4 horas, né? Mas estou tentando enxugar ao máximo aqui o conhecimento para vocês, tá bom? O que mais vocês querem saber? Fala aí, porque aí daqui a pouco eu entro aqui em como começar a jogar, como eu acho que é a melhor forma, o significado das cartas, tá? Eliana Santos, podemos tirar cartas para nossa própria leitura? Podemos, Eliana. A carta é uma grande conselheira, né? Pra gente e para as outras pessoas também. O que acontece é que pra gente fazer uma leitura pra gente, é muito difícil a gente se isentar dos nossos problemas, né? E não ficarmos autossugestionados em encontrar uma solução. Por exemplo, você quer muito comer um pudim. Muito comer um pudim. Tá? Um exemplo muito aleatório aqui, mas eu acho que fica de bem fácil entendimento. Você quer muito comer um pudim. E aí você vai jogar a carta. Você, tô com desejo de comer o pudim, você joga a carta. Eu devo comer o pudim? Pá, jogou. Aí a carta fala assim pra você, não, você não deve comer um pudim. Você deve comer um bolo de laranja. Você tá com um pensamento tão fixo que quer um pudim, que quer um pudim, que quer um pudim, que você vai interpretar que a carta te disse pra comer um pudim. Você entende? É difícil a gente se isentar, né,
tirar um pouco o nosso egoísmo, né? A nossa autossugestão, botar um pouco de lado para ter uma interpretação tranquila. Eu tenho uma grande dificuldade de fazer tiragem para mim. Confesso que às vezes eu nem tento. Sempre tenho que pedir para alguém, justamente por conta disso, né? A gente vai... A nossa mente, né? Ela às vezes ofusca o que a carta quer dizer. Mas não tem problema nenhum. Eu acho que a gente pode sim pedir uma orientação para a carta, mas a gente tem que olhar com um olhar muito crítico, né, para essa interpretação que a gente vai fazer, tá? Mas não tem problema. Eliabe Costa. Você joga tarô também? Se sim, ele traz mais detalhes do que o baralho de Lenormand, pelo fato de ter menos cartas, ou isso não tem nada a ver? Então, Eliabe, o tarô para mim, eu uso mais o tarô como um conselheiro, na verdade. Eu tenho um olhar de uma forma muito... A psicologia, eu estudei um pouco psicologia, fiz 2 períodos de psicologia, e existe um livro que eu tenho até aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ai, meu Deus. Acho que tá lá dentro. Então, vou voltar. Deixa eu ver se eu acho. É um livro muito bom. Ai, você tá coisa. Deixa eu pegar aqui pra você. Achei. Esse livro aqui, ó. Eu aconselho até para quem tá aprendendo a jogar tarô. Jung e o Tarô. É uma jornada arquetípica. É um livro maravilhoso, sensacional. É difícil a leitura desse livro, mas eu aconselho. Tem que ler com muita paciência, porque ele traz muito detalhe. O tarô, ele tem 78 cartas, né? O baralho Lenormand, ele tem 36. Então, obviamente, o tarô, ele tem muito mais desdobramento. Ele é dividido entre arcanos maiores, arcanos menores, né? A roda da fortuna, o sol. Aí tem 2 de paus, 5 de copas, né? Então é muito mais complicado no sentido de mensagem, de tradução. Se a gente vai jogar com os arcanos maiores, se a gente vai jogar só com os arcanos menores, se a gente vai utilizar os 2 arcanos. Então, eu não jogo para fora o tarô. O tarô eu utilizo só de maneira pessoal. Quando eu preciso de uma orientação, eu vou pro tarô, não vou muito pro baralho Lenormand, não. Então, eu jogo o tarô, mas não para fora, só para mim. Porque o tarô e eu, a gente... às vezes a gente dá uma estranhada, assim. Mas os oráculos que eu uso para fora é o baralho Lenormand, Búzios, oráculo de moedas, pêndulo e um pouquinho de borra de café, que na verdade a borra de café é uma outra história que eu conto para vocês um pouquinho mais para frente. A borra de café, ela me vem através de intuição, através da minha cigana, do meu cigano. Eles me intuem muito na borra de café, mas tem uma maneira de preparar, tem um pó específico para usar, um momento certo, enfim. Mas é uma outra história que eu conto para vocês depois, tá bom? Olha aí a Margot falando, ela acha o tarô mais fácil de jogar para nós mesmos. Pois é, Margot, é justamente isso que eu tô falando. Eu acho o tarô, pra gente mesmo, quando a gente quer uma orientação pessoal, o tarô é mais fácil. Mas eu acho que ele é mais difícil para aprender, né? Então, ele tem esse viés. É mais fácil para ele trazer uma opinião pra gente mesmo, pra gente fazer uma leitura pra gente mesmo, mas é mais difícil para aprender. Eu pelo menos penso dessa forma. Tem gente que não, tem gente que prefere aprender o tarô porque acha mais fácil, enfim. Então isso vai de pessoa para pessoa, tá? O nome do livro, Vivi, deixa eu mostrar pra você. Mas deixa eu mostrar. Aqui, ó. Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica. Muito legal. Vamos lá. Kelly, minha produção vai colocar o nome do livro aí nos comentários. O Ricardo vai colocar pra vocês aí, tá? Fábio Pinheiro, apaixonado pelo povo cigano.
para saber se temos alguma cigana ou cigano que nos acompanha, como saber. Fábio, eu prometo que eu vou fazer uma live só para falar sobre isso. Isso é um assunto também delicado, que demora tempo. É delicado falar sobre isso, né? Mas falando rapidamente aqui, eu penso que todos nós temos um cigano e uma cigana que nos acompanha. Isso não quer dizer que a gente vai ter incorporação desses espíritos, não. Não quer dizer isso. Isso quer dizer que eles nos acompanham de alguma maneira, que eles têm alguma representação, alguma importância na nossa vida. Mas eu acho que todos nós temos. Assim como todos nós temos um Exu, uma pombagira que nos acompanha, eu penso que todos temos um cigano, uma cigana que nos acompanha. Alguns vão ter uma sintonia maior com eles, outros menos, mas todos temos esse povo nos acompanhando. Como descobrir quem são? Se a pessoa trabalha com incorporação, fica um pouquinho mais fácil, né? Porque eles vão vir e vão falar. Agora, se aquela pessoa não tem incorporação, não manifesta aqueles espíritos, fica um pouquinho mais complicado, mas não é impossível. Através de mentalizações, né? Através de meditações guiadas, você precisa ter alguém para te guiar na meditação, para te fazer encontrar o povo cigano. No meu curso, eu faço algumas meditações guiadas para que a pessoa entre em contato com o cigano e com a cigana que a acompanha. E ali ela consegue visualizar mentalmente a roupa, como eles estão vestidos, que itens eles trazem nas mãos, se ela traz um leque, se ela traz um baú, se ela traz um tacho, se ela traz uma taça, se ele traz uma adaga. Então, essas meditações eu vou fazendo durante todo o curso para que a pessoa se afinize, né, com esses espíritos e tenha um pouco mais de intimidade com eles. Alguns conseguem saber o nome, né? Outros vai vindo com o tempo, mas pelo menos essa sintonia eu procuro sempre fazer, tá? Mas a gente combina para uma próxima live para falar sobre isso, tá? Mariana tá pedindo pra tu jogar uma cartinha pra ela. Quem? Mariana Leal. Mariana, hoje não é dia de tirar cartas, porque se eu começar a fazer para você, todo mundo vai pedir, aí vai virar uma live aqui de orientação. Mas a gente faz uma live depois, um outro dia, com tiragens, tá bom? Porque senão a gente vai perder o sentido da live aqui, né? Se eu começar a fazer tiragens, a gente perde o fluxo, o fio da meada, tá bom? Sonhos, sim, Kelly, sonhos. Sonhos também são mensagens, né, fundamentais que a gente tem que levar muito em consideração no momento de descobrir, de entrar em contato com os nossos guias espirituais. Faz todo sentido. E aí, vamos lá. Como é que eu gosto de fazer pra gente aprender, né? Para quem está começando a aprender. Um método muito bacana, eu gosto muito, é o seguinte. E aí isso aí independe se seu baralho é imantado ou não é, né? E isso também a gente fala numa outra live, como imantar o baralho, como consagrar o baralho. A gente fala numa outra live, mas eu consagro também todos os meus baralhos, tá? Como é que a gente faz? Para começar, logo pela manhã, durante o seu dia, quando o seu dia começar, você vai até o seu baralho, pede uma orientação. Por exemplo, como vai ser meu dia? Aí você tira uma carta. Sai a carta da mulher. Se você é uma mulher, né, de repente essa carta ela pode te dizer que você precisa se centrar, que você precisa conduzir melhor seu pensamento, entender melhor o que você quer, onde você quer chegar, olhar mais para dentro de si. Enfim, você vê tenta entender um pouquinho do significado daquela carta e ver como é que vai ser o seu dia. E aí você é bom ter sempre um livrinho, aí você anota. Hoje é dia 30 de março, saiu a carta da mulher. E aí você vê como é que vai ser o seu dia. No final desse dia, você pega e vê como foi o seu dia e se esse dia bate com a carta que saiu e com a interpretação que você fez. Você vai fazendo isso, um bom tempo, vai fazendo isso, até você se apropriar do significado de cada carta. Óbvio, primeiro você estuda individualmente o significado de cada carta. Por exemplo, você tirou a carta, né? Então, de repente, pode ser que ali você tenha uma notícia, que chegue uma notícia para você, focar em algum documento, focar no estudo, focar no seu desenvolvimento pessoal, no seu aprendizado, enfim. Isso vai variar também muito, né? Cada carta tem um monte de significado e se a gente for tirando outras, eles vão mudando, eles vão se amplificando.
Mas nesse momento, a gente vai focar no significado individual de cada carta. E aí, no final do dia, você verifica se se foi de acordo com o significado da carta ou não, né? Ou se de repente você fez uma interpretação diferente. E aí você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Quando você já tiver bem individual de cada carta, você tira 3. Pergunta, como vai ser minha semana num domingo à noite? Né? Você pergunta, como vai ser minha semana? Aí você tira 3 cartinhas. E ali você faz uma interpretação da sua semana. Obviamente, sempre colocando lá no seu caderninho de estudos. Como vai ser minha semana? Olhou como vai ser sua semana? Ok. Colocou lá no seu caderninho que você interpretou das 3 cartas. Na sexta-feira, ou de repente no domingo, novamente, quando você for tirar de novo, né, 3 cartas para a próxima semana, você vê, bateu, foi de acordo, não foi? Então essa é uma forma de você ir se apropriando do significado individual, quando você tira uma carta, e do significado coletivo de todas as cartas, né? O que uma vai trazer de complemento com a outra, né? E aí, no final da semana, você interpreta, vê se bateu, se foi de acordo ou se não foi. E aí depois você chama seus amigos próximos, né? Para fazer uma tiragem simples. Nada uma coisa muito, né, aprofundada. Você chama seus amigos próximos, aqueles que você tem carinho, que você gosta. Mas tenta também ir por aqueles amigos que você não tem muita intimidade, que você não sabe da vida. Porque senão fica fácil, né? Você chama aqueles amigos assim que são próximos, mas que são um pouco reservados nas informações sobre a vida pessoal. E aí você vai tirando uma carta, tira 3 cartas, faz uma mesa real, né, que foi o que eu falei lá no começo, né, coloca todas as cartas na mesa e vai seguindo pela ordem. Tem um método Piladan, né, que é o método da cruz, que é 1, 2, 3, 4, 5, a carta do centro. Enfim, existem vários métodos. É obrigatório você seguir algum método específico? Claro que não. Cada método foi criado por uma pessoa, né? Eu só utilizo esses 2 métodos, né? E aquele método das 7 cartas, né? Do leque, né? Que às vezes eu nem uso 7, eu uso um monte. Então, eu não tenho um método específico. Eu uso, a primeira tiragem é o método da mesa real, que eu uso mesmo. E ali eu já consigo ter um overview de tudo que vai ser dito ali da consulta com a pessoa. O que eu vou precisar focar. Eu já consigo ver a vida da pessoa. Eu sempre falo assim, quando o consulente senta ali na mesa de jogo, né? Eu peço, não pense em nada específico, não faz nenhuma pergunta mental, porque a carta ela se liga muito ao mental da pessoa. Então se a pessoa tá assim, meu marido me trai, quero saber se o marido me trai. Mas meu marido me trai, tá me traindo, eu estou sendo traída. A pessoa fica com a mente tão focada naquilo que você não consegue avançar com a carta. Né? Você faz pergunta e a carta volta para aquele assunto. Então deixa o seu consulente à vontade. Eu sempre peço, não pense em nada nesse momento, relaxa, imagina uma árvore, imagina o céu, imagina a chuva, né? Tenta limpar o seu pensamento, deixa a carta falar primeiro. E aí você joga, né? E aí você deixa a carta falar, vai falando e vai conversando com o seu consulente. Depois, quando você esgotar todas aquelas informações que a carta te trouxe, aí você passa o jogo para o seu consulente, para que ele faça as perguntas, para que ele fale alguma coisa que não tenha ficado clara, que ele peça que você se aprofunde em algum ponto específico que ele gostaria de saber mais informações. Ali é o momento de fazer as perguntas, não no início. Né? No início é você que fala, até para que você, como oraculista, possa passar mais confiança para o seu consulente. Né? Porque se chega um consulente ali, você fala, o que você quer saber? O que você quer perguntar? Não, você primeiro, você precisa se apropriar da sua capacidade de oracular. Né? Então, naquele momento, você tem que deixar o seu oraculista, o seu cliente, ouvir de você o que as cartas estão transmitindo. Né? Então, por isso que eu estou dizendo, chama depois uma terceira etapa do aprendizado, chama um amigo e aí você vai fazendo as tiragens e falando para ele. E aí pede para ele falar, olha, pode falar se eu estiver errando, ou então você vai ajustando, porque eu estou aprendendo, tem que ser claro, tem que jogar limpo. Né? Não chega falando que você é o bambambam da carta, porque não vai ser legal. Você não vai ter esse feedback, não vai saber se você está acertando ou se você não está.
Então pede para ele, se eu estiver errando, você me orienta, você me pontua. Se eu estiver quase lá, você vai me guiando mais ou menos, até para que eu possa ir entendendo. E a carta, ela fala o seu idioma. Vou tirar uma aqui, ó. Se para mim, de repente, essa carta aqui significa momento de introspecção, de você olhar mais para dentro de si, para você, essa carta aqui pode ser um momento de impulso, de que tudo vai dar certo. Não interessa, né? A gente aprende a falar com a carta e a carta aprende a falar com a gente. A gente cria um idioma único, um idioma particular. Então, não se prenda, num primeiro momento, aos significados da carta, né? Exerça a sua intuição, deixa a sua intuição falar, né? Exercite seu ouvido espiritual, seja um bom filtro, né? Entre o oráculo e o seu consulente, entre a mensagem que o oráculo está passando e o seu consulente, a mensagem que deve ser transmitida, né? Porque aí a coisa vai fluindo aos poucos. Eu não vou falar aqui hoje sobre o significado individual de cada carta, porque senão a live vai ficar muito grande, né? E aí a gente não vai assimilar tanta coisa que falamos já aqui hoje. Então, como eu disse, essa live não vai ficar salva aqui na página. Eu vou pegar a live, no primeiro momento ela vai ficar aqui porque eu preciso salvar ela para poder jogar ela lá no YouTube. A live vai ficar salva lá na página do YouTube, tá? No Tacho da Cigana do YouTube. E aí sim, lá quem chegou depois ou quem quer ouvir um pouco mais do que eu já falei antes, depois vai lá na página do YouTube que eu vou deixar a página, a live salva lá, tá bom? Sobre os métodos, acho que alguém perguntou sobre os métodos. Como eu falei, os métodos foram criados por pessoas, né? O método Peladan, ele leva o nome de quem criou. Foi Joseph Peladan, né? Ele era um escritor e ele criou esse método, né? Que é a carta 1, 2, 3, 4, 5, o método da cruz. E ele deu o próprio nome para o método, né? Porque foi ele que criou. Então, você pode criar seu próprio método. Se o seu método for um V de cartas, é o seu método. Se o seu método for um S de cartas e você pega primeiro a de cima, depois a lá da ponta, é o seu método de cartas. Então, você tem que confiar no que você é capaz. Você tem que confiar na sua intuição e tá bom? Então, como eu disse aqui, não vou falar sobre o significado individual para não estender muito a live e a gente não ficar com muita informação, né? O que eu quis aqui falar foi um pouquinho sobre o meu aprendizado, sobre o que eu ensino nos meus cursos, o que eu falo nos meus workshops, como eu aprendi, como eu ainda estou aprendendo, porque eu ainda não sei tudo, né? E eu quero muito saber de vocês, o que vocês acharam aí da nossa live, do nosso bate-papo. Fala pra mim. Qual foi o feedback de vocês? Vocês fariam o meu curso se esse fosse o meu workshop o meu pré-curso? Sério, de verdade, o que vocês acharam? Alguma informação que vocês fazem diferente? Boa. Ó, é até uma forma também, ó. Por exemplo, se eu estivesse aqui aprendendo a jogar, e aí eu fosse perguntar pro meu baralho, por exemplo, pessoal, gostou da minha live? Olha como é que ela tá velhinha, ó. Tem até um buraco no meio. Saiu a carta da cegonha. A carta da cegonha mostra que eu posso ter bons frutos através dessa live, né? Que essa live ela vai me proporcionar algumas coisas bacanas. Então, minha interpretação seria sim, né? Então, essa forma que vocês poderiam utilizar para aprender. Por exemplo, vocês perguntam, eu vou passar no concurso? Não, vou tirar essa carta não. Vou tirar uma carta aqui que tem muito conhecimento. Maurício está pedindo para tirar uma dúvida. Claro, Maurício, fala aí para mim. Nas cartas lírios tem o rei de espadas. Eu vou tirar uma carta aqui. Já vou para a sua dúvida, tá, Maurício? Eu vou falar sobre... a pessoa pergunta assim, eu vou passar no concurso, aí eu tiro eu vou baralho, tiro a carta do rato. A carta do rato significa que você precisa ser esperto, que você precisa focar,
né? Então, é esse tipo de pergunta que a gente pode ir fazendo para a gente ir se apropriando do significado das cartas, né? O que ele perguntou, Ricardo? Na carta Lírios tem o Rei de Espadas. Só isso. Na carta ali, como assim? Não entendi. É Maurício? Mas o que tem, o Maurício? Explica aí pra mim, por favor. Ah, Eliana! Eliana não foi a que fez o meu workshop lá em São Paulo também? Acho que foi. A Jaqueline perguntou se joga o método das 9 cartas. Passado, presente e futuro. Sim. Apesar que para esse método, passado, presente e futuro, eu gosto muito do Peladan. O Peladan, que é aquele método da cruz, né? A carta 1, ela me falaria sobre o passado, sobre o que aquele questionamento, da onde surgiu aquele questionamento, né? A carta 2 falaria sobre o desdobramento, sobre o momento atual, né? Junto com a carta 3, a carta 4, ela daria mais ou menos um direcionamento, e a carta 5, a síntese, né? Então, é como eu falei, a gente tem que ir muito pelo método que mais é confortável pra gente. Como eu te falei aqui, eu uso a mesa real no primeiro momento pra gente saber, né, ter aquele panorama geral da vida do consulente, e aí depois eu vou intercalando os métodos. Às vezes eu não uso método nenhum, às vezes eu só vou tirando carta, peço para o consulente cortar em 2, e aí eu peço para ele escolher um montinho e uso aquele monte, peço para cortar em 3, peço para cortar em 5. Nossa, eu vou indo. Né? Até porque métodos foram criados por pessoas, né? E cada pessoa criou o seu método, aquele que era mais confortável para si. Então você pode criar o seu método, chamar o método Franca de jogar, né? Então, um método de 20 cartas, método de 14 cartas, é o método Franca. Eu posso criar meu método branco, método Mason de jogar. Então isso é muito particular, individual, tá? O Maurício, como é que é? Na carta Lírios tem o Rei de Espadas. Existiria 2 interpretações para essa carta? Então, tem pessoas que seguiam pelo naipe, né? Todas as cartas ela tem um naipe, né? Por exemplo, a minha mãe carnal, se eu der para ela esse baralho aqui, Lenormand, para jogar, a minha mãe não sabe. Mas se eu der um baralho mesmo de cartas, a minha mãe fala passado, presente e futuro. Minha mãe carnal. Minha mãe não é ligada a nenhuma religião. A minha mãe nunca estudou. E ela simplesmente pega o baralho e joga. E fala. E ó, ela fala, viu? Minha mãe lê mamão como ninguém. Eu nunca aprendi. Ela já tentou me ensinar. Eu olho, só vejo um monte de linha. Nunca aprendi quiromancia. Apesar da minha mãe carnal ler muito bem mãos, também nunca aprendeu. Nunca ninguém ensinou, nunca fez curso. É um talento, um dom, né? Uma coisa dela, que nasceu com ela. Mas toda carta tem um naipe, né? Deixa eu ver aqui. O rato tem a chave, ouros. Então tem gente que seguia pelo naipe. Eu não me guio pelo naipe, porque eu acho que o próprio simbolismo da carta está na ilustração, né? Então é um aprendizado diferente. Em algum momento do meu aprendizado eu levava em consideração o naipe da carta, mas hoje em dia isso para mim não tem nenhuma influência, a não ser em alguns momentos específicos do jogo, que em algumas perguntas, para algumas perguntas específicas, que eu tiro uma carta para responder, eu olho só o naipe, né? Essa parte, né, desse simbolismo e não a ilustração da carta. Então, mais uma vez, isso é muito individual, é muito relativo se você vai levar em consideração ou não. Eu não levo, tá? Porque tem pessoas que interpretam: o rei é um homem mais velho,
né? A dama é uma mulher mais velha, o valete é um homem jovem, né? Então tem essas interpretações, né? Eu não faço essas interpretações através dos naipes, tá? Eliana Santos, adoro suas explicações, tem que ser em Sampa. Então, a Eliana não foi a que fez o curso lá comigo em São Paulo? Ah, foi, ó, eu mesma. Falei. Como seria Que bom, você gostou, Eliana? Conta aí pra todo mundo como foi. Foi quando eu morava lá em São Paulo ainda, né? Pra quem não sabe, eu morei 3 anos em São Paulo. E eu dei alguns workshops lá também. Como é que é? Deia Moreira, como seria para embaralhar antes de tirar as cartas? Como assim embaralhar? Embaralhar, eu vou embaralhando. Num primeiro momento, né, eu vou fazendo as minhas preces, eu vou relaxando, entrando em contato com a minha espiritualidade, pedindo que eu seja um bom filtro, abrindo os meus ouvidos espirituais, né? Eu vou embaralhando ali, vou chamando pelo nome do consulente, por exemplo, José da Silva Santos, eu vou José da Silva Santos, vou trazendo a consciência dele ali para o meu baralho, entrando em sintonia, né, com a consciência do meu consulente, vou embaralhando. E aí, depois, o jogo começa. Fala. Vivi, não te amo você não, acho. Hã? Ah, a Vivi me ama, eu também amo a Vivi. A Kelly Dias, também acho que poderia ser em Sampa. Ah, me chama, gente. Olha só, se a gente montar uma turma em Sampa, eu vou aí dar um workshop de um dia. A gente precisa ter uma turma já focada. Eu preciso mesmo em São Paulo resolver algumas questões do carro. Fábio Pinheiro, também mora em São Paulo. Boa, Fábio. Ó, já temos uma turma boa aí, hein? Em São Paulo. Você já ouviu falar sobre cleromancia e datomancia? Então, na verdade, cleromancia e dadomancia é o mesmo oráculo, né? O oráculo de dados. Eu tenho, tá aqui. Eu utilizo também. Eu utilizo em alguns momentos, né? Na verdade, eu uso muito para numerologia, né? Para ver algumas questões numerológicas, mas tudo em sintonia, tudo em conjunto, aliás, com o baralho Lenormand, né? Sempre em conjunto, né? Junto com... É como eu falei, são oráculos para mim que se complementam, né? O oráculo de moedas, o pêndulo, né? Eu uso o tarô dos orixás, algumas pessoas já pediram, né, a mandala astrológica, que por sinal de fazer o meu merchan, eu mando a mandala por e-mail, tá? Para quem quer, com algumas informações específicas, enfim. Eu uso tarô dos orixás, búzios, folha de chá, borra de café. São alguns oráculos que eu gosto, que eu tenho confiança, que eu me sinto à vontade de manipular. Mas cleromancia e danomancia, se eu não estou enganado, né? É o mesmo nome para o mesmo oráculo, né? Oráculo de dados, geralmente utilizado por homens, né? Mais utilizado por homens, não significa que mulheres não utilizam, mas o oráculo de dados é muito utilizado mais pelos homens do que pelas mulheres. Mas as mulheres também manipulam muito bem o oráculo de dados. Eliana Santos, adorei. Queria dar continuidade. Você é super aberta a explicações. Que bacana. Cadê as meninas que fizeram também? Não, nunca mais, né? Nunca mais vi as meninas. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. De verdade. Eu estou disponível aqui se vocês quiserem fazer perguntas. Aí, ó, gente, por que vocês não fazem? Monta mesmo, eu vou para aí. Dou um work, mas tem que passar o coronga. O coronavírus. Maurício, conhecemos você na Miss Fair, na sua palestra, foi show, gratidão. Ah, gratidão você, Maurício, que bacana. Muita gente da Miss Fair. Esse ano, esse final de semana agora que passou, né, seria a Miss Fair em Belo Horizonte. Eu tava com palestra lá sábado, falando sobre o povo cigano, mas a Miss Fair foi cancelada, né? Lá em Belo Horizonte, ela ia acontecer agora, sábado e domingo, agora, que passou ontem. Hoje é segunda? Hoje é terça. Hoje é segunda.
É segunda. Hoje eu tô perdido no mundo. A Mystic Fair ia acontecer ontem e sábado, em Belo Horizonte. A primeira edição da Mystic Fair em Belo Horizonte. A minha palestra estava agendada para sábado, acho que 4 horas da tarde. E infelizmente, né, por conta dos últimos acontecimentos, a Mystic Fair foi cancelada. Tô até com um problema grande na Latam, na companhia aérea, porque a Latam, ela cancelou meu voo de volta de Belo Horizonte para o Rio, mas o meu voo do Rio para Belo Horizonte estava ativo. Eles não cancelaram, não querem me dar o reembolso, não querem deixar eu remarcar. E tem uma lei não, uma manifestação da própria Latam dizendo que a gente iria ficar com crédito dessas viagens, que, enfim, tá uma maior competição aí entre eu e a Latam, mas acho que a gente vai conseguir resolver, espero. Eles me deram crédito só da passagem de volta. Agora nem me lembro. Mas enfim, acho que em maio vai ter aqui no Rio, não sei como é que ficou a programação para Mystic Fair de maio. E em dezembro, maio aqui no Rio e em dezembro aí em São Paulo. Margot Boaventura, para você fazer um workshop, qual seria o número de pessoas? Margot, depende do lugar, né? Depende muito do lugar. Eu já fui para São Paulo fazer... em São Paulo que eu morava aí, né? Mas mesmo antes de eu morar em São Paulo, eu já fui para São Paulo dar workshop. Não só de baralho, né? Já dei workshop sobre candomblé, sobre cozinha de orixá, sobre umbanda, enfim, vários workshops. Mas já fui para Curitiba dar workshop, já fui para o Sul dar workshop, então... depende do lugar, depende do espaço, depende muito, a gente tem que conversar, mas é possível. Jaqueline Franca, onde vende esse pêndulo? Esse pêndulo? Onde eu comprei esse pêndulo? Na Barra. Tem uma loja maravilhosa chamada... vou fazer propaganda, né, gente? Chamada Legep, fica no Recreio. É uma loja que só vende cristais. Eu vou ver se eu acho depois uma foto minha lá na Legep. Eu não tenho estrutura para ir na Legep, porque eu quero gastar o dinheiro que eu não tenho. E eu comprei, acho que eu comprei na Legep. Mas tem uma loja, acho que é Shopping dos Cristais, se eu não me engano, em... Onde você trabalhou? São Cristóvão. Chamava Shopping dos Cristais. Que é bem baratinho também, sim, baratinho, né? É mais em conta do que se você comprar na loja de artigos religiosos. Tem esses dois lugares que eu vou sempre. Guapimirim é mole. Guapimirim é tranquilo. Dá pra ir e voltar, aí a gente conversa direitinho. Mara Barroso, esse problema que está acontecendo, você tinha previsto alguma coisa? Então, todo final de ano eu faço uma tiragem com as cartas ciganas, com baralho Lenormand e com búzios, para ver o orixá que vai com búzio, para ver o orixá que vai reger a minha casa, né? Os meus filhos, enfim, a minha família, e a tiragem para ver coisas mais fora da parte de orixá, né? E deu nessa tiragem que nós passaríamos por um período de transformação compulsória. Compulsória no sentido de que nós não buscaríamos esse período de transformação. Pelo amor de Deus, né? Que nós não buscaríamos esse período de transformação. Ele viria através de algum fator externo, pela natureza. E eu pensei muito que fosse um tsunami de verdade, um meteoro, sei lá. Eu comecei a pensar várias coisas. Não me ocorreu que seria uma doença, né? Que seria um vírus, uma coisa nessa magnitude. Eu imaginei, inicialmente quando eu comecei a jogar, eu pensei que fosse uma guerra, porque, né, no ano passado nós estávamos na iminência de uma guerra, né? Os Estados Unidos estavam enlouquecidos. E aí eu fui jogando e eu vi que não era guerra, e aí a gente vai jogando para entender o que era. E aí eu vi que era uma coisa
pela natureza, né? Tenho escrito, tá? Eu sempre escrevo tudo. Mas eu não imaginei que fosse um vírus, de verdade. Eu imaginei que fosse um meteoro que ia cair em algum lugar, um extraterrestre que ia chegar e ia se comunicar com a gente, não sei. Eu fiquei pensando muito, né? Vocês já viram aquele documentário de 2019, né? A Data Limite, né? Falava muito sobre isso, né? Que nós, a partir de 2019, passaríamos de fato por um período de transformação. E o oráculo veio me apontando, confirmando que isso aconteceria. Mas eu não imaginei que seria uma coisa nessa magnitude, confesso. Eu jogo cartas, Mariana, jogo cartas, búzios, atendimentos com cartas e búzios. Fica meu merchan. Que mais, gente? Só isso? Margot, meu amor, obrigado pela presença de vocês. Galera, família do Tacho em peso aqui, fico muito feliz com isso. Vivi, Jaque, Maurício. Eliana respondendo a Kelly Dias. Eliana, Kelly. Gente, faz um grupo no WhatsApp. Eu tenho um grupo do WhatsApp do Tacho, mas sabe por que eu parei um pouco de falar lá no grupo? O pessoal fica chateado. Eu faço grupo, desfaço grupo, faço grupo, desfaço grupo. Porque assim, uma coisa, eu sou ariano, filho de Oxaguian, então eu não sou uma pessoa muito paciente. E aí, no grupo do WhatsApp, eu detesto aquelas mensagens de bom dia. Porque assim, as pessoas ficam colocando aquelas imagenzinhas de bom dia, ou enchendo o grupo de fotinho, de mensagem com foto. E eu acho que o grupo acaba perdendo um pouco o foco. O grupo ainda existe, tá lá o grupinho. De vez em quando, acho que até a Margot que fala, né, alguma coisa. Mas isso me irrita um pouco. Porque às vezes a gente está ali focado em aprender, em conversar. E aí vem lá uma mensagem de bom dia, assim, né? Um bonequinho de bom dia, um cachorrinho, uma paisagem. E acho que o grupo, né? Não que a gente não possa dar um bom dia, trocar, né? Porque no grupo a gente já falou até uma época que eu morava em São Paulo, né? Que a Wendy fazia xixi no apartamento todo, a gente conversava sobre isso, falava sobre os nossos pets, nossos animaizinhos. Enfim, a gente conversava sobre N motivos, sobre vida pessoal, a gente virou uma família de fato. Mas eu acho que existem momentos, né? Muita gente tem o celular que não tem memória para um monte de imagem, e aí as pessoas ficam lá tacando mensagem. Então acho que a gente tem que focar um pouquinho. Tem um grupo que existe ainda, mas de repente a gente pode montar outro, ou seguir nesse grupo, eu incluo o restante das pessoas, ou alguém ficar responsável por administrar um grupo à parte, e a gente vai conversando lá, enfim. Tem a página do Tacho aqui no Facebook, a página do Barracão, né? Ele é em Olabaim também, que eu sempre posto as coisas lá. Tem a página no Facebook, no Tacho da Cigana, onde eu vou postar. Essa live vai ficar salva lá na página do Facebook. Enfim, tem várias formas da gente se comunicar. Tem minha página pessoal. Às vezes não aceito todo mundo, né? Porque senão eu me perco um pouco. Mas eu sempre respondo quando as pessoas me mandam mensagem, as pessoas me seguem, né? E me mandam mensagem, eu sempre respondo no WhatsApp. No WhatsApp, às vezes, eu visualizo, esqueço de responder, né? Mas não é por mal, é porque minha cabeça é louca mesmo. Mas enfim, vamos ver. Assim que passar esse coronga, essa história de coronavírus, se Deus quiser, vai passar. E a gente vai sair muito mais fortalecido disso tudo. E aí eu reorganizo os projetos que estavam parados, né? Eu volto pro curso. Provavelmente o curso aqui no Rio vai ser na Tijuca, né? Num espaço bem legal, bem bacana, bem bonitinho. E eu converso com vocês, tá bom? Obrigado por assistirem, obrigado por acompanharem. A gente falou pra caramba, nem sei quanto tempo de live tem, deixa eu ver. 1h30 que eu tô falando aqui com vocês, gente. Vocês são loucos de ficar me acompanhando 1h30. Mas enfim, obrigado, tá? Qualquer coisa eu tô por aqui. Essa live vai ficar salva mais uma vez. Vai ficar salva lá no Facebook. Primeiro vai ficar salva aqui até eu conseguir salvar para transferir ela para o Facebook. Gratidão, Maurício. Gratidão, Elaine, Kelly, Margot, Vivi, Jaque, todo mundo que me assistiu. Marcelo, enfim. Beijo no coração, amo vocês também, tá? Beijo, tchau!